Bom dia a você. Hoje eu posso falar bom dia, né? Não vou falar boa noite porque está amanhecendo aqui, mesmo que você ouça boa noite. Que seja um bom dia para você. Se não for hoje, que seja amanhã, né? Porque está de madrugada. Hoje, dia... Vamos ver aqui. Dia 4 de abril do ano de 2026, do ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. 6 horas e 38 minutos, 20 graus. Direto aqui do Alpes dos Conchas, Barra do Turvo, nascer do sol, 6h38. Estamos aguardando o sol nascer hoje, um dia especialíssimo para nós cristãos católicos, né? Talvez para alguns evangélicos protestantes coerentes também, o dia de sábado de aleluia, quando o corpo de Jesus ficou no túmulo. O corpo dele está lá no túmulo, como todo ser humano. Quando Deus criou o homem, criou Adão e Eva, é para eles viver para sempre, não era para eles morrer. Mas Deus falou, se vocês desobedecerem, se vocês tiverem orgulho, se vocês errar, pecar, né? Ele não falou isso, Deus, né? Mas ele falou, se vocês desobedecerem e comer desse fruto, do bem e do mal, no dia em que deles comerdes, morrereis. Aí o Satanás, a serpente, e Deus permitiu tudo isso para que o ser humano tivesse escolha, né? Por exemplo, se eu falar para uma pessoa assim, você tem livre-arbítrio, você tem escolha. Aí eu pego, a pessoa vem em casa, ou um filho, né? Fala, ó, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, você pode comer, você tem escolha do que você vai comer hoje. Você pode comer feijão, tá vendo? Tá aqui nessa panela. Ou você pode comer feijão que tá aqui nessa frigideira. Entendeu? Aí você come o feijão que está aqui ou come o feijão... Não, tem duas cumbucas, vamos dizer assim, de vidro, né? Que o pessoal às vezes põe o feijão naquela cumbuca metida, né? Ou uma cumbuca boa de barro, né? Que fica mais gostoso, né? O mineiro, trembão. Aí ele põe o feijão numa cumbuca de barro, né? E põe numa outra cumbuca de barro que não coube nas duas. Fala, ó, você pode comer... você pode escolher o que você vai comer, ou feijão ou feijão. Que escolha é essa? Entendeu? Então Adão e Eva estavam ali, conheciam só o bem, que escolha é essa? Que livre-arbítrio é esse, né? Que eles não conheciam o mal, não tinha discernimento. Então onde que eles vão escolher? Então Deus permitiu. Aí o Satanás, a serpente veio, Deus se afastou. E o Satanás sabia que Deus estava falando do dia, não do dia do astro sol, né? Que está nascendo ali, né? Do dia de 24 horas, do dia solar. Mas Deus estava falando do dia espiritual, que é o dia de 1000 anos, né? Que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Está em várias partes da Bíblia, inclusive até o apóstolo São Pedro fala sobre isso. E em Jesus cumpre isso. Os 3 dias humanos, né? E também os 3 dias, na obra da salvação, os 3 dias divinos, que é 3000 anos. Nós já estamos chegando no 2000 anos, né? Da morte de Jesus na cruz que fez a redenção. Então, os 2000 anos está completando 2 dias já. E vai ter o terceiro dia, que vai ser nessa terra, que vai ser o 1000 anos da terra restaurada, que é o dia do Espírito Santo. Então, a obra da salvação tem a parte humana e a parte espiritual. Né? Entendeu? E Jesus não ressuscitou no terceiro dia, nós estamos esperando ele ressuscitar amanhã. A humanidade também vai ressuscitar nesse milênio. Aí vai voltar a ser o jardim de Éden na terra. O jardim do Éden na terra. Porque o Jesus, quando ele ressuscitou, Deus faz tudo perfeito. Nós vamos entender mais para frente a obra dele. Então, como ele falou que faltava o último inimigo a vencer, que seria a morte, e a morte vai ser vencida nesse milênio, depois que der 2000 anos da morte de Jesus na cruz, que a gente não sabe o dia certo, porque o nosso calendário avacalhou todo, né? Nosso ano solar, como eu já falei várias vezes, que o imperador foi comido lá 4 anos e tal, 5 anos... Depois veio na Idade Média uma bagunçada danada, aí era o ano lunar nunca dá certo, você tem que descontar e tal. Até no ano solar tem um ano bissexto que você tem que acrescentar um dia mais para dar o dia certo de 24 horas. Que na realidade não seria 24 horas, seria 24 horas e mais algumas coisinhas, alguns minutinhos que teria que pôr isso também no nosso calendário. Agora atômico tem condições de fazer isso, exatamente o dia solar certinho. Nós, como não tinha tecnologia, então ficou comida e fizeram o ano bissexto, a Igreja Católica, que foi organizando o calendário. Né? Aliás, a evolução da humanidade veio por causa da morte de Jesus na cruz e da Igreja. Né?
A Igreja Católica organizou faculdade, hospital, tudo hoje que temos de melhor na forma aí que os governos corruptos roubam e deixam sucatear, mas a parte de atendimento de hospital, a parte de faculdade, tudo foi a Igreja Católica, a universidade que organizou. A evolução da humanidade, né? Por quê? Por causa de Jesus Cristo dentro, o Espírito Santo conduzido. Então, resumindo, porque senão daqui a pouco nós vamos para longe e perde o fio da meada, né? E aí Jesus, hoje, no túmulo, o corpo dele. Mas a alma, o espírito dele está vivo, porque a alma não dorme e o espírito não dorme. Quanto mais a do Senhor Jesus, né? O rei da vida, o Deus da vida, né? A morte diz que não pôde segurá-lo. Mas o corpo dele está lá no túmulo para cumprir a parte humana, os 3 dias, né? Os 2 dias, né? E depois o dia da ressurreição, que é o nosso milênio. O dia de 1000 anos, o 1000 anos como um dia, que vai ser os 1000 anos. Olha o sol surgindo lá, que maravilha. Ela está saindo ali. Daqui a pouco a gente não pode nem olhar para ele tão forte. Esse é o nosso sol, o Senhor Jesus, que estamos aguardando ele ressuscitar amanhã. E ressuscitar nessa segunda vinda dele também, gloriosa, com poder, né? Ressuscitar a humanidade, para viver novamente o que Deus quis para a humanidade, o paraíso, e passar os 1000 anos, sem morrer, sem ter morte, não vai ter mais morte física. Aí vocês falam, Jonas é louco. Não, senhor. Se você não acreditar nisso, começa a rasgar as folhas da Bíblia, tá bom? Vai rasgando. Faz uma Bíblia conforme um Deus conforme a tua imagem, conforme a tua cara e semelhança, daí. Vai rasgando as páginas da Bíblia que você não concorda. E aí você vira um sectário, monta uma seita para você. Desculpa falar assim, gente. É tolerância zero, né? A gente não pode ficar inventando. Né? Olha lá que espetáculo, sol. Então nós estamos nesse sábado de aleluia, espetacular, né? Maravilhoso. Aqui para mim, mais do que nunca, mara. Estamos sim, né? Jesus morreu, eu não estou triste, a gente fica triste se pusesse no contexto dos apóstolos, que eles não tinham ainda, eles viviam, né? Na sombra da antiga aliança e chegando para a nova, ainda não estavam vendo, o sol não estava surgindo ainda como surgiu aqui para nós, vai surgir depois que passar da madrugada, da meia-noite do sábado, que aí sim Jesus ressuscita, aí vai começar a nascer o sol verdadeiro para eles naquele domingo, naquele dia, primeiro dia da semana maravilhoso, que se tornou nosso domingo, Dominus Dei, o dia do Senhor, o dia que ele venceu a morte, o novo dia, a nova aliança, o novo Adão, entendeu? Por isso que a Igreja Católica, nós tem muitas igrejas aí, outros que questionam o judeu mesmo, guarda o sábado até hoje, infelizmente, né? Mas tem muito judeu convertido também, que já está na nova aliança, e eles vão se converter em massa também, com o que vai acontecer para Israel e para frente, já está se cumprindo as profecias lá para eles, e logo vai ter a misericórdia de Jesus vai se derramar sobre eles, lá vai haver conversões em massa ao cristianismo do judeu. Então esse dia que nós guardamos, o dia do Senhor, o Dominus Dei, o primeiro dia da semana. O sábado também é importantíssimo, porque era uma aliança de Deus também, antiga aliança, né? Que é representada na Virgem Maria, que fez a ponte. Então o sábado é dela. E o sábado é da mãe de Jesus, consagrada ela, por direito, por conquista e por justiça. Ó. E Jesus é a mesma coisa, o domingo é dele. Por direito, o nome tudo. Por direito, por herança e por conquista. Tá bom? Então hoje nós estamos aguardando, enquanto nós aguardamos, sabe onde Jesus estava? Vocês vão falar, o Jonas é doido. Não, está na palavra de Deus isso. Jesus estava lá no Hades, no Sheol. Vai lá ler os antigos escritos para você ver que eles ficavam em prisões, ficavam no Hades, ficavam não sei onde, eles falavam, ele está lá ele falava como que era, no reino dos mortos, né? No Hades, em prisões, está lá escrito. E Jesus foi lá libertar e pregar os cativos, o apóstolo São Pedro falou isso. Como pregar? Levar essa nova aliança, uma nova luz. Os que pecavam não tinham como se reconciliar com Deus. Alguns que eram justos, como Abraão, ficavam no paraíso, onde Adão e Eva estavam. Eles ficavam lá, mas não tinha contato com Deus. Se sentia essa falta de Deus, mesmo com todo o paraíso que eles ficavam. Abraão, Lázaro, como Jesus falou, que Lázaro também estava no seio de Abraão, mas não podia acessar o céu. Não podia acessar o Pai, não podia acessar Jesus, porque Jesus não tinha morrido na cruz, não tinha ressuscitado. E mesmo eles também Jesus foi. Então Jesus fez um cortejo espetacular, né? Com anjos, né? Foi lá buscar eles, foi avisar eles que chegou a luz. Eles esperavam ansiosamente esse dia, eles já sabiam, por inspiração divina, que eles iam ficar naquela cadeia até que o Messias viesse e trouxesse a libertação, pagasse o preço deles. Enquanto isso eles estavam na cadeia. Enquanto não viesse o Messias, enquanto não viesse o advogado dos advogados, o Salvador, enquanto não viesse Jesus para pagar a fiança de todos eles iam ficar presos na cadeia. A prisão deles era para sempre, porque não tinha como reconciliar. Eram pecados do dia a dia contra Deus, rebelião, murmuração, né, fuxico, má língua, maus olhos com os outros, maledicência.
né? Assassino, homicídio, roubo. Então eles não tinham, estavam tudo na cadeia. E Jesus pagou a fiança. Então Jesus apareceu como um advogado, à luz. Quando o advogado chega e fala, eu paguei tua fiança para um ladrão. Nossa, a felicidade deles é gigante. Imagina a alegria do ladrão falar, hoje você vai sair. Quando eles recebem um dia antes, eles ficam ansiosos, não conseguem nem dormir. Fala, amanhã vai chegar a sua carta de soltura. Então foi isso, eles estavam ansiosos aguardando esse dia. E de repente aparece Jesus maravilhosamente, gloriosamente revestido de glória, com seus anjos poderosos, São Miguel Arcanjo e vários anjos. E Jesus vai lá, começa desde Adão, busca Adão e Eva, mostra a salvação e vai passando. E automaticamente aqueles que dizem eu aceito, foi se salvando. E o duro, gente, é que teve uns que não aceitou e aí acabaram ficando no inferno. Essas cadeias que eles estavam presos, tinham muitos nessas cadeias presos espiritualmente, foram soltos e as cadeias viraram parte do inferno. São coisas que a uma hora a gente fala em mais detalhes. Né? E fez aquele cortejo maravilhoso com Jesus, Davi, o rei Davi, Jesus, Adão do lado dele, Eva junto, os profetas, patriarcas, as mulheres da palavra de Deus, os justos, os que aceitaram, os pecadores, o povo desconhecido, que ninguém sabe quem estava lá junto também. Então eram milhares, milhões de pessoas junto com Jesus andando nesse cortejo. E os demônios iam soltando eles e prendendo os carcereiros, que eram os demônios, que tinham liberdade para agir por causa dos pecados da humanidade e não tinha Jesus. Então os demônios tinham um direito legal, que eles tinham entrado no território dos demônios, né? Das trevas. Então o demônio deitava e rolava com eles, os anjos rebelados. E São Miguel Arcanjo com seus anjos foi só soltando os presos, amarrando esses demônios e levando atrás no cortejo. E foi um espetáculo, isso aí, maravilhoso. E eles todos, imagine a felicidade deles aguardando Jesus, e Jesus chega lá revestido de glória. É dado vestes gloriosas para Adão e para todos, e Jesus, nossa, não tem como nós podemos medir a alegria deles. Tá bom, gente? O sol já nasceu, vou encerrar por aqui. Então esse é o sábado de aleluia. É o sábado de aleluia, nossa expectativa. Jesus vai ressuscitar, ele falou, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eles podem destruir esse templo, o corpo dele, mas falou, no terceiro dia eu reconstruirei. Então ele vai ressuscitar glorioso, só deixou as marcas nas mãos dele, muitos que viram, até protestante que não gosta muito, essa cruz, fica adorando. Que adorando? Que Jesus morreu na cruz por nós, nós tendo a cruz, nós honramos a Jesus, foi ali que ele pagou o nosso preço, né? Pagou o preço por nós. Então se eu carrego uma cruz, eu estou honrando a Jesus. É como se um pai fosse libertar o filho lá acorrentado e preso, e o pai pega aquela corrente e aquela algema do filho, não, você é novo filho, eu quero que você viva, prende eu no seu lugar, e consegue na justiça ser preso no lugar do filho, e coloca a algema naquele pai, e o pai fica amarrado lá no lugar do filho. E aí o pai acaba morrendo, já muitos anos preso, morre, paga o preço que o filho devia, e aquela algema, daí os carcereiros pegam e dá para o filho. O que o filho vai fazer com aquelas algemas? Vai pendurar no pescoço, assim também é quem carrega a cruz no pescoço. Jesus pagou o preço nosso, é nós que devia estar ali naquela cruz, ele ficou no nosso lugar. Então aquela cruz agora se tornou uma coisa que era uma coisa de desonra, para mim se tornou uma honra ter uma cruz. Entendeu, gente? Vamos ter bom senso, vamos parar de falar besteira. Esses dias mesmo um amigo meu aí se converteu, uma pessoa de infância que eu conheci, muito legal, andou pela vida avacalhada, bagunçada, coitado. A vida dele também sempre foi louca, família translocada. Depois a mãe se converteu, virou uma benção, nós tudo, mas ele já estava grande, né? E ele decidiu seguir por alguns caminhos tortuosos, um abismo chama outro. E faz uns meses atrás ele se converteu, foi liberto. E eu estou muito feliz por ele, né? Eu até perdi o fio da meada, por que eu estava contando essa história. Se eu lembrar, eu falo. Então é isso, gente. Então Jesus pagou o preço por nós, né? Ah, tá. E ele se converteu, e é uma igreja que nós também devemos fazer, nós católicos, todos devem fazer o bem. Não interessa nem se tem igreja, se tem religião, não tem religião. Fazer o bem a próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si mesmo e amar o próximo como a mesmo. Amar o próximo como a nós mesmos e fazer o bem sem ver a quem, né? Entendeu? Então nós devemos amar o próximo, fazer o bem sem ver a quem. E ele já, Jonas, pô, você é isso, aquilo outro e tal. E uma igreja evangélica que, não vou falar o nome, né? Poderia até falar porque é uma virtude deles, que eles estão fazendo muita caridade no Rio de Janeiro e trabalhando com pobre, com mendigo, com ladrão, com tudo, e beija, abraça. Não é essas igrejas aí evangélicas, é elitista, tem que andar tudo... andam tudo metido a besta, né? Com óculos escuros, com carro zero, com BMW importada, blindada, com helicóptero, não é nada disso. São pessoas de igreja que vão atrás do povo, abraçam o povo humilde, ajuda, dá cesta, dá alimento, vê se quer uma chance de sair da rua, ajuda.
E ele estava na rua e foi ajudado por esse pessoal dessa igreja evangélica. Ele falou, não, Jonas, mas poxa, mas a sua igreja não é idólatra, Jonas. Eu falei, não, não tem nada disso, isso é coisa que põe na sua cabeça. Se você quiser, eu te explico. Ele disse que quer aprender, que você quer saber conhecer e tal. Falei, não vai pela cabeça dos outros, meu filho. Como disse um protestante mesmo uma vez, eu achei interessante aquilo. Falou que quem vai pela cabeça dos outros é piolho. É lógico que nós temos as pessoas que nos ensinam, nós temos que ter respeito, mas quando a gente é uma pulga coçar a nossa orelha, vamos pegar a palavra de Deus, vamos consultar outras fontes, tá bom? E é isso aí, gente, eu fico muito feliz. Então nós hoje, sábado de aleluia, 4 de abril de 2026, do ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que está para acabar, como diz em Isaías 61, e vai começar o dia da justiça, são 7 anos. E vai ser bom para os cristãos também, para a humanidade, para o mundo inteiro. A natureza geme e aguarda esse momento de ser restaurado, né, como diz a palavra de Deus. E Jesus também diz, e os mansos e humildes de coração herdarão a terra. Aí vocês falam, João, não vai ter 1000 anos, que não sei o que é. Vai estudar primeiro, vamos debater com um nível, né, sem ser raso. O Senhor Jesus mesmo falou a respeito disso, falou, os mansos e humildes herdarão a terra. Os mansos e humildes já estão governando a terra? Estão lá no poder? Estão lá na Times Square, lá, está na Bolsa de Valores nos Estados Unidos, dominando o dinheiro do mundo? Tá. Eu acho que não, né, porque a gente vê as guerras, o manso e humilde não faz guerra. Não fica gastando bilhões, trilhões em armas nucleares, em vez de gastar em alimento, em vez de gastar para despoluir o planeta, que tem condições de deixar um paraíso na Terra para toda a humanidade viver. Hoje, em 47, o Einstein, o cabeção, já dizia que tinha tecnologia para ninguém viver na miséria, para acabar com a miséria, com o sofrimento no mundo, e para todo mundo ter sua casa, seu carrinho, e viver em paz e harmonia com a natureza. Em 47, hein, o cientista lá, o homem sábio, né? O Einstein, o judeu, o cabeção. Inteligente, dado por Deus, o dom de Deus, está no céu hoje, graças a Deus. Entendeu? Então ele falou isso, que tinha condições, mas a cobiça miserável do homem, né? E o demônio que está no mundo, e também para as pessoas escolher a quem você quer servir. Você quer ficar do lado do mal, das trevas ou de Deus? Por isso que permite o mal. Nós não devemos nem reclamar disso também, não. Porque o mal, eles fazem o mal, vão colher. Eles vão colher os espinhos e a brolho, né? E nós que servimos a Deus de virtude, nós sofremos com o mal no mundo. E o mal se sente aliviado, os maus com nós no mundo, mas eles querem que tire os cristãos do mundo. E quando Deus retirar, que vai dar uma chance para eles de retirar o Espírito Santo e as pessoas de bem do mundo, né, vão ser arrebatados e alguns vão ser escondidos. E aí eles vão ver a alegria deles, né? É os cristãos que atrapalham, é os cristãos radicais, é os cristãos que têm o Espírito Santo que atrapalha o progresso do mundo. Então tá bom, meu filho. Deus vai falar para ele, então tá bom, eu vou deixar vocês junto com Satanás aí e vamos tirar os cristãos que se atrapalham o mundo, atrapalham vocês, que vocês conseguem fazer um paraíso, então vamos ver. Então Deus vai fazer isso, e é maravilhoso isso, e vai deixar eles fazer, vai ser nesses 7 anos aí, né, da justiça divina. Não é Deus que faz o mal e castiga o ser humano, porque nós somos menor que um mosquito para Deus, ele vai querer castigar nós, batendo em nós, não tem sentido. O povo é burro, pensa que é Deus que castiga, é os nossos pecados, nossas maldades e o Satanás junto, os anjos rebelados, os demônios que castigam o ser humano. É os nossos pecados que nos castigam. Tá bom? Então, para resumir, encerrar, hoje nós estamos então nesse sábado de aleluia, né? Sábado maravilhoso de aleluia, e aguardando a ressurreição do Senhor Jesus, e vai ser amanhã no Dominus Deo, o dia do Senhor. Ele vai ressuscitar e venceu a morte, venceu os demônios, e venceu o mal, expondo-os ao ridículo, triunfando deles na cruz, né? Parecia uma coisa de vergonha, mas Jesus venceu. Ali eles foram derrotados, né? Como diz a música, foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Tá vendo que bonito? Então é por aí, tá bom? Vamos aguardar a ressurreição dele amanhã. Enquanto isso, hoje ele está fazendo esse trabalho no Hades, no submundo, no mundo escuro. Bem que Jesus falou, né? E ele foi lá e tomou a chave do diabo do inferno. E agora o último inimigo é a morte, que está próximo a vencer. Gente, jovem, você que é jovem, se alegre. Apesar de todo o sofrimento, toda a bizarrice do mundo, e os ignorantes, os terroristas falando em fim de mundo, quem crê em Jesus Cristo está falando em inspiração, de transformação, renovação do mundo. Vocês vão entrar nesse mundo novo. No mundo lá que cantava o Armstrong lá, o Wonderful World, né? O céu azul, né?
Blue Sky, né? Wonderful World, né? Esse mundo maravilhoso que Jesus vai fazer dessa terra. Então ele vai extirpar o mal do mundo, depois de dar esses anos para o diabo e os endemoniados achar que sem os cristãos eles vão ser felizes, vai mostrar o mundo deles como que é sem Deus. E aí vai transformar essa terra. Então vai ficar um espetáculo para quem ficar. Não é fim de mundo não, vai renovar. Vai ter mais 1000 anos esse mundo aí. Não é fim de mundo, hein, gente? É fim dos tempos, fim desse tempo miserável. Fim do egoísmo, fim da miséria, fim das doenças. As pessoas não vão ter doença mais. A cura de todas as doenças vão ser encontradas nas plantas. Está lá em Isaías. Lê Isaías 24, lá 23, vocês vão ver. Tá bom? Fiquem com Deus, gente. Deus abençoe vocês com esse dia mara. Aguardando o dia mara de amanhã, que vai ser mais mara ainda, que é domingo da ressurreição do nosso Deus. Hoje Jesus está trabalhando no Hades, né? E assim também ele trabalha hoje no nosso mundo. Jesus trabalha no submundo, tirando as pessoas da droga, do álcool, da bebida. Você que está na droga, no álcool, na bebida, no vício, dobre o seu joelho diante de Jesus, se arrependa dos seus pecados, que a misericórdia vai cair sobre você. Sabe por quê? Essa misericórdia derramou junto com o sangue de Jesus na cruz. Uma vez clamei ele sobre um homem que nós fomos fazer oração numa casa. Aí eu clamei, Senhor Jesus, derrama sobre esse homem, Jesus, a tua misericórdia que escorreu junto com teu sangue na cruz. Ixi, deu uns tremeliques no homem, o homem foi liberto naquela noite. A vida dele mudou, entendeu? Então se arrependa dos seus pecados. Se não tem arrependimento, não tem misericórdia. Se você é arrogante, soberbo, não existe misericórdia. Mas se prostre diante de Jesus, você não quer falar com ninguém, se prostre diante de Jesus no seu canto sozinho, procure um lugar escuro sozinho, só você, dobre o seu joelho lá, chore. Põe diante de Deus toda a tua vida desgraçada, miserável, teus pecados, tua podridão. Não adianta esconder dele. Eu não escondo nada de Jesus, porque não adianta. Ele vê nós do avesso, ele está na 12ª dimensão, ele vê nós de frente, por dentro, por fora, ele vê onde nascem os nossos pensamentos, vocês têm uma ideia do poder dele. Então não adianta você querer ficar com coisinha escondendo. Ficar com mimimi. Abra o coração para ele. Fala, visita tudo aí. Me limpa, meu Deus. Aí você vai ver a alegria verdadeira. Aí você vai ver a felicidade verdadeira. Que não depende de dinheiro, não depende de poder, não depende de fama, não depende de views. Entendeu? Não depende de uma multidão atrás de você te idolatrando. Não depende de nada disso. Você na pequenez, onde você estiver, pobre ou rico, milionário ou miserável, você vai estar ali com essa alegria no seu coração, como a mãe de Jesus falava. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Porque ela estava cheia do Espírito Santo. Mesmo no dia de hoje, que o filho dela estava no túmulo, mas ela confiava nas promessas. Ela estava na expectativa. A primeira pessoa que Jesus apareceu depois que ressuscitou foi para a mãe dele. A primeira pessoa que ele apareceu foi para ela, na casa dela. Onde ela estava, ele apareceu. Depois apareceu para as mulheres lá no Getsemane. Ah, Jonas, mas a Bíblia não fala. A Bíblia não fala muitas coisas. Eu já pensava isso, e esses tempos um rapaz, aí um vidente que vê Nossa Senhora, disse que falou para ele que ela foi a primeira que Jesus apareceu para ela. Lógico, na palavra de Deus está lá um dos mandamentos. Qual um dos mandamentos fortes lá da Bíblia? Honrai pai e mãe. E Jesus não ia honrar a mãe dele? Ah, larga a mão de ser besta, ou cambada de sem vergonha. Tchau, gente. Ficam com Deus. Até o próximo. Tchau. Deixa eu ver se dá para dar tchau para vocês. Tchau. Tchau. Até a próxima.